e sai jogando. Lance individual, arrumou pro Arrascaeta, bateu Gabriel! Sabe de quem? Gabigol! É o nome da emoção! Gabigol! Diferente ontem, acho importante pontuar isso, o Atlético não jogava com 3 zagueiros, iam 3 zagueiros com o Hever sendo o jogador do passe e com o Natan e o Alonso em perseguições individuais. A estratégia foi muito positiva para o Atlético. E o Natan que não jogava, né? O Natan que veio do Atlético Goianiense, que é jogador formado no Galo, né, mas que estava emprestado, e ontem fez, para mim, muito bom jogo. No início do segundo tempo, uma outra mudança do técnico Cuca. A gente já está vendo aí o lance do segundo gol, né? O Savarino, que corria por um lado, passou a correr pelo outro. E essas pequenas mudanças pegaram o Flamengo sem ter entendido, sem ter uma boa compreensão da partida. Ou se compreendeu, não deu tempo de fazer alguma coisa para anular. Então acho que ontem sim, o técnico do Atlético ontem, o Cuca, ele foi muito bem nas ideias, na concepção que ele teve da partida, e o Rogério demorou um pouco mais. Aí, lembra como falou aqui o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras? Se o Grêmio faz o 2-1, aí o Flamengo faz o 2-1 com o William Arão. E o jogo muda completamente. E o Cuca já tinha tirado as suas opções de velocidade, tira mais ainda, que ele tira o Hulk, e o Atlético passa a ter muita dificuldade, porque são 2 grandes times, as coisas poderiam ter acontecido. E só não aconteceram, é verdade também, o Atlético também teve oportunidades. Mas esse lance é incrível, né? Pela grande defesa do Everson. Né? Na cara, ali era a bola do jogo, né? Ali o jogo ainda tinha alguns minutos, estavam perto do acréscimo, mas ali o Arrascaeta chega na cara do Everson, o Everson faz uma grande defesa. Vamos ouvir então Cuca, também Rogério Ceni, depois da vitória do Galo, olha só. A gente que toma decisões, a gente tem que saber o que é melhor para ser feito, né? E não tem que pensar em outra coisa que não seja o melhor para o time, né? Eu não posso ficar com medo da imprensa ou de comentários se não der certo. A inventor, geralmente é isso, né? Quando você muda, como a gente mudou e não dá certo, e a gente entende que é muito em função do resultado e não pelo que a gente planeja, né? Às vezes o plano não dá certo, mas a ideia é boa. E fizemos um grande jogo. Nossa, que jogo bem jogado, taticamente, a gente que acompanha o que a gente planejou, foi um jogo muito estudado, um jogo de xadrez em alguns momentos, principalmente no primeiro tempo, onde o detalhe podia fazer a diferença. Jogamos contra uma grande equipe, o último campeão brasileiro. Eu compreendo todas as críticas e enfim, entendo o torcedor, sem dúvida nenhuma que não é natural, né? É sempre importante vencer. Quando está no Flamengo, você tem que ganhar. Você não pode perder uma partida em 10 dias, que dirá 3 partidas, mas o trabalho vem sendo feito, os jogadores vêm se empenhando ao máximo. Repito, é o 9º jogo que nós tivemos com ausências importantes para o nosso time. Hoje foi um jogo contra um adversário duríssimo que vai estar brigando com a gente em qualquer competição que a gente se encontre à frente. Eu entendo todas as críticas, as reclamações, mas eu sigo o meu trabalho, cara. Eu sigo fazendo o melhor que eu posso em todos os dias de trabalho lá no CT. Números então do Savarino, do adversário. Essa foi boa, hein? Vocês estão demais, hein? Nossa senhora. Tá bom. Gostei. 81 minutos em campo, 2 gols marcados, 6 finalizações e também um drible certo. Tá aí o Savarino já destacado e muito bem pelo Mário Marra. E o Rogério Ceni, hein, Prats? É mais uma partida segunda seguida, hein? Onde o técnico adversário faz mudanças que dão certo e o Rogério faz mudanças que não dão certo, hein, Prats? A gente falou aqui depois do Fla-Flu, né, Bruno, que em alguns jogos a impressão que nós tínhamos era a seguinte: quando o técnico adversário ou fazia mudanças no sistema tático, ou durante o jogo ele mexia em alguns jogadores, em posição, em algumas trocas, o Rogério Ceni no domingo teve dificuldade, porque as alterações do Roger foram muito boas e as do Flamengo não deram resultado, né? E ontem o Mário Marra e a Mariana já destacavam aí
que a mudança de sistema do Atlético, não sei se surpreendeu o Rogério, né? Porque acho que o Rogério trabalha com mais de uma possibilidade quando vai enfrentar um time como o Atlético Mineiro, mas a impressão que em alguns momentos do jogo, as alterações ali, não tem como esperar 20, 25 minutos para dar a resposta. Nesses 20, 25 minutos pode perder o jogo, né? E claramente o Rogério Ceni sabe, né, Bruno? Ele sabe que cada derrota para ele é muito pesada. Talvez o peso seria de uma maneira para um técnico, para ele no Flamengo é de uma outra maneira. E o Rogério sabe que, ele mesmo falou aí, né? Olha, aqui no Flamengo eu sei que eu não posso perder um jogo em 10 dias, imagine 3. Então cada derrota do Flamengo, sempre esse movimento ganha força. Não, agora é o último jogo, agora ele está pressionado, é difícil trabalhar assim. Mas ele topou, ele sabe disso, ele tem que dar resposta o quanto antes. E como assim, a gente tem falado, né, Mari? Não, como falar. assim, é sempre a torcida vai voltar pro Ceni, né? Porque assim, imagina a última bola do Arrascaeta. Imagine outra situação. Se não é o Ceni e se fosse um outro jogador, sei lá, um Michael, por exemplo. A crítica toda da torcida era em cima do jogador que perdeu. E o jogo igualzinho, né? A crítica toda ia ser em cima do jogador, não em cima do técnico. No cenário Ceni Flamengo, a crítica vai pro Ceni. É complicado, porque também a gente tem que avaliar, né, Marra? Porque o jogo, claro, tem críticas pro Rogério Ceni, mas tem um adversário também do outro lado que conseguiu resolver e na oportunidade que o Flamengo teve, ele não fez e o Atlético conseguiu colocar a bola pra dentro, né? Sim, sim. E aí a avaliação é até difícil, né? O jogo seria um jogo bastante complicado. Ontem mesmo a gente falava sobre isso aqui. Eu não esperava... A única coisa que eu não esperava da partida era uma goleada. E olha que quando o Atlético fez o 2-0, ficou com essa cara. Chegou em algum momento, eu cheguei até a pensar. Falei, amanhã vão colocar o meme lá que eu falei que não teria goleada. Mas realmente não teve. E falei até que poderia ser goleada, que não seria goleada para nenhum dos lados. Ou seja, eu levantei a possibilidade até do Flamengo ganhar bem. Mas um jogo igual, né? Um jogo que você não pode bobear. E no início do segundo tempo, um gol atrás do outro, você vai destacar a virtude de ter trocado o posicionamento do Savarino, mas você vai destacar também que o outro time demorou a fazer a leitura, como disse o Prates. Bruno Viana foi muito mal, né, Marra? No primeiro tempo, principalmente, devolvendo muito as bolas, né? Sim, ele foi muito mal. Ontem, de novo, né, se eu falei aqui do posicionamento com 3 zagueiros do Atlético, ontem de novo o Arão no meio, depois no segundo tempo o Arão teve que voltar. Porque o Bruno Viana passava uma intranquilidade muito grande, né? O Flamengo teve muita dificuldade no jogo. Muita dificuldade. E a questão é que, assim, é mais uma derrota. Mas o problema é que a exigência é para ontem, de uma vitória rápida, porque não é só a disputa entre Atlético e Flamengo. O Flamengo tem 12 pontos. O Palmeiras tem 22. Olha o número de derrotas do Flamengo na competição. Menos, né, Mário? Mas tem de ganhar os dois, né? A gente fala o seguinte, tem 2 jogos a menos, tem um jogo a menos, mas tem de ganhar o jogo a menos, né? E tá com 4 derrotas, Prates. Tá com 4 derrotas. Isso é uma coisa que eu não esperava de jeito nenhum. E Prates, pensando aqui agora do lado do Atlético também, como o Atlético estava sem o Nacho, o próprio Cuca muda um pouco o estilo do time, né, com essa entrada de 3 zagueiros, até porque perderia um jogador de meio de campo que não tem como repor nesse elenco do Atlético. E no primeiro tempo fica muito clara a ausência do Nacho, né, como ele é realmente aquele cara para organizar o meio de campo. O Atlético sentiu falta desse jogador e até algumas chances, assim, um cara que encontra o posicionamento melhor para o Hulk e para o Savarino. Independentemente do resultado, né, Mariana, o Nacho faz falta. E ele fez falta ontem. Mas o Atlético venceu, sim. Talvez com o Nacho não tivesse vencido. Agora, sempre que o Nacho não estiver em campo, ele fará falta. O que a gente muitas vezes fala aqui do trabalho do Cuca, o Cuca tem um elenco muito bom. Quando você não tem tanta reposição, o seu elenco não é tão bom, se você perde um jogador com essa qualidade especial como é o Nacho Fernandes, ele faz muita falta, porque você não tem reposição, não tem como muitas vezes buscar alguém parecido, tem que mexer muito na equipe. Ontem o Cuca mexeu no sistema do time, agora, ele tem um elenco muito bom. Ele pode não ter um jogador talvez com a qualidade do Nacho, mas ele tem meio-campistas que têm muita qualidade para jogar, né? Muitos bons jogadores. Então, assim, isso minimiza. Agora que o Nacho fez falta ontem, fez. Mesmo que o Atlético venceu, o Nacho sempre fará falta, né? Ô Prates, o passe do Zaratio no primeiro gol é uma bola de Nacho. É uma bola assim, vendo o jogo rápido, tocando de primeira, pronto. E o Mariano muito bem, né? Mariano muito bem. E aí, de novo, né? O titular era o Guga. E o Guga era titular porque ele estava jogando bem.
Aí é aquela coisa do técnico que está acompanhando o treino. A gente não está acompanhando o treino. Ele está sabendo o que ele está fazendo. Eu vou tirar o Guga só porque tem 4 letras. Não gosto dessa combinação 4. Guga para mim é o Guga Kirten. Não, ele está treinando, ele está vendo o treino. E aí, Mariano hoje está justificando. Agora, pessoal, aquela preocupação que eu tinha, ainda tenho com o São Paulo, eu estou começando a ter com o Flamengo. Semana que vem tem Defensa e Justiça. Sim. Bom. Pensei que você fosse falar outra coisa. Sim, a gente quer saber qual a sua... Não, quer saber e o qual que a sua é? preocupação. Qual que é? Assim, a preocupação que eu tenho com o São Paulo é que eu tenho com o Flamengo. Eu falei, falando de rebaixamento, não. Aí você falou, o Defensa e Justiça. Eu falei, Não, o São Paulo não vai cair, gente. O São Paulo não vai cair, o Flamengo também não vai cair. Isso aí não tenho dúvida nenhuma. Mas eu tenho dúvida se vai avançar na Libertadores. Aí eu tenho, Pratos, desse jeito. A gente tem que saber, Bruno, porque assim, a diretoria do Flamengo, quem está todo dia acompanhando o trabalho do Rogério Ceni, a diretoria vai avaliar o seguinte, o quanto o Rogério Ceni está desgastado. O quanto o desgaste do Rogério Ceni significa que ele não consegue mais tirar algo desse time. Aí é uma situação, é um cenário. Tá. Porque se essa pressão de rede social, se essa insatisfação do rubro-negro, se isso tem influenciado o trabalho, eu acho que é uma situação. Se isso é algo que o torcedor, olha, eu não gosto do Rogério Ceni, eu acho que o trabalho dele é ruim, eu acho antipático, eu acho que a figura dele não vai, não me desce, aí é uma outra situação. Então, assim, a diretoria do Flamengo tem de avaliar o quanto essa rejeição do Rogério Ceni por parte de grande parte da torcida influencia ou não no trabalho dele. Se isso está desgastando, se ele está desanimado, se ele não consegue melhorar o que tem sido apresentado, aí é uma outra história. E contra o Defensa, Bruno, eu concordo com você, é jogo duro. Mas seria se o Flamengo estivesse super bem também. Eu acho que assim, a campanha do Flamengo no Brasileiro não muda o cenário contra o Defensa. Ela pode preocupar mais. O Defensa perdeu o Brian Romero, foi pro River Plate. Pro Defensa é uma ausência sentida, porque o elenco não é igual ao do Flamengo, a reposição não é igual ao do Flamengo. Agora, que a preocupação do rubro-negro me parece que aumenta com o time fazendo a campanha que faz, não tenho muita dúvida disso não. E já que o Bruno deu esse gancho aí de Conmebol Libertadores, que retorna na próxima semana, estamos com uma série especial aqui no Sport Center, aquecendo e